Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Essa semana iremos abordar um tema bastante discutido em sala de aula, que é cálculos de medicação. Lembrando que todos os conteúdos do curso auxiliar em farmácia também servem para os alunos de cuidador de idosos, tá? Então, como são temas extras e são temas apresentados tanto para a farmácia quanto para o cuidador de idosos, todas as videoaulas servem para os dois cursos, ok? Bom, cálculos de medicação, para uns é bem mais fácil, tem uma facilidade melhor para absorver, outros tem uma grande dificuldade. É natural, envolve cálculos, envolve matemática, envolve numerações, tá? Só que a parte de medicação, de cálculos, é obrigatória, tem que saber, tá? Por quê? Concursos públicos, processo seletivo para ingresso no mercado de trabalho, tá? Alunos de cuidador de idosos também têm que dominar a parte de cálculos, ok? Então eu vou tirar algumas dúvidas aqui. Boa parte do conteúdo eu aplico em sala de aula. Hoje vamos falar sobre o cálculo de prescrição básica, tá? No decorrer eu vou explicando com detalhes e em sala de aula, quando retornarmos, eu irei deixar algo mais intenso e expandir os demais conhecimentos da parte de cálculos de medicamento. Temos um exemplo aqui, tá? Lembrando que o modo de calcular a parte de medicação, cálculos de medicação, nós utilizamos a famosa regra de 3, tá? Então, como que funciona essa parte da regra de 3 aqui? Aqui eu tenho uma prescrição médica, tá? Que ela diz assim: prescrito administrar 500 mg de dipirona gotas. Tenho frascos com 500 mg em 1 ml. Pergunta: quantos ml devo administrar? Então assim, eu preciso de certas informações para que eu possa montar a minha conta. Primeiro, é uma prescrição médica, então ela tem nome do medicamento, tá? E a dose. Não é uma posologia. A posologia, ela é o medicamento, a dose, por quanto tempo vai ser tomado, tá? Isso aqui é um exemplo básico. Então, eu tenho medicamento, tá? Que é dipirona, o anti-inflamatório, tá me dizendo que esse medicamento é em gotas. 500 mg é o que o paciente precisa tomar e 500 mg em 1 ml é o que eu tenho. Então eu preciso de 3 valores para que eu consiga montar a minha conta. Se é uma regra de 3, obviamente eu preciso de 3 valores. Eu tenho o 500, eu tenho o 500 e eu tenho o 1. Então eu já tenho meus 3 valores. Como é que eu começo a montar a minha conta? Sempre eu monto começando pelo que eu tenho, depois pelo que está prescrito, tá? Então, para facilitar, nós podemos colocar uma legendinha assim, ó, miligramas e ml, porque é o que eu tenho, ó. Eu tenho miligramas e eu tenho ml. Então eu coloco miligrama debaixo de miligrama, ml debaixo de ml. Então eu tenho lá. O que eu tenho? Eu tenho 500 miligramas em 1 ml. Então eu tenho 500 miligramas em 1 ml. Ou seja, a cada 1 ml eu tenho 500 miligramas de dipirona, certo? Agora eu coloco o que está prescrito. Está prescrito 500 miligramas. Pergunta: quantos ml devo administrar? Não sei, coloco o X, certo? Agora eu vou cruzar os valores e fazer o meu cálculo. Então, 500x é igual a 500 vezes 1. 500 vezes 1. 500x é igual a 500 vezes 1, 500. Multipliquei. Agora eu vou dividir. X é igual a 500 dividido por 500. 500 dividido por 500 é igual a
1 ml. Ou seja, quantos ml devo administrar? 1 ml. Porque em 1 ml eu tenho 500 miligramas. Outro exemplo aqui, tá? Agora com a cefalexina. Então aqui está me dizendo assim: foi prescrito administrar 500 miligramas de cefalexina. Ou seja, é o que eu preciso administrar, 500 miligramas. Só que eu vou lá, pego o medicamento e vejo no frasco. O frasco do medicamento está me dizendo que eu tenho 250 miligramas em 5 ml. Pergunta: quantos ml devo administrar? Ou seja, a cada 5 ml de tal medicação, da cefalexina, eu tenho 250 miligramas. Como é que eu vou calcular isso daqui? Eu sempre começo pelo que eu tenho, como eu disse anteriormente. Então, eu tenho lá miligramas e eu tenho ml, certo? Então, eu começo pelo que eu tenho. Eu tenho 250 miligramas em 5 ml. 250 miligramas em 5 ml. O que foi prescrito? Foi prescrito 500 miligramas. Pergunta: quantos ml devo administrar? É o que eu preciso saber. Então eu coloco o X. Mesmo esquema, cruzo os valores. 250x é igual a 500 vezes 5. 250x é igual a 500 vezes 5, 2.500. X é igual, eu multipliquei, agora eu vou dividir. 2.500 dividido por 250. Ao calcular isso daqui, eu vou ter o resultado 10 ml. Ou seja, eu vou tomar, vamos supor que seja via oral, eu vou lá aspirar 10 ml. Porque eu aspirando 10 ml, vai vir automaticamente 500 miligramas. Agora, vamos fazer de uma forma diferente, tá? Eu vou agora mostrar para vocês o cálculo e a medicação, frasco, tá? Então vamos lá. Prescrito amoxicilina, 100 miligramas. Então, a amoxicilina em frasco, pó para suspensão, ou seja, é um frasco com o pó dentro. Todo medicamento em pó deve ser reconstituído em água. Se é em via oral, logicamente, em água, porque vai ser ingerido. Se fosse injetável, seria reconstituído com água para injeção ou soro fisiológico, tá? Mas é um medicamento de via oral, então ele é saborizado. Geralmente, na própria embalagem, vem lá a quantidade de água que você deve colocar, ok? Então, no exemplo aqui, é um frasco desse daqui, tá? Que deve ser reconstituído 150 ml de água, tá? Então, foi prescrito para administrar 100 miligramas. Eu vou lá na embalagem e olho aqui. Então, aqui está me dizendo que esta medicação tem 250 miligramas em 5 ml. Ou seja, a cada 5 ml que eu tirar daqui de líquido, eu vou estar tirando também 250 miligramas. Só que foi prescrito 100, tá? Como é que eu vou calcular? Da mesma forma. Então, eu tenho lá, eu começo pelo que eu tenho. Então, eu tenho lá 250 em 5 e foi me prescrito 100. 100. Quantos ml? Não sei. Coloco X e vou ao cálculo. 250x é igual a 100 vezes 5. 250x é igual a 100 vezes 5, 500. Multipliquei, agora eu vou dividir. 500 dividido por 250 é igual a 2 ml. 2 ml. Ou seja, quando eu aspirar 2 ml para ingerir, eu estarei aspirando 100 miligramas. Outro exemplo aqui agora, com anti-inflamatório prednisolona. Então,
Foi prescrito administrar 1,5 miligrama de prednisolona por via oral. Então eu vou lá, pego o meu medicamento, minha prednisolona, e vou olhar a sua concentração, sua miligramagem. Aqui está dizendo que esse frasco de prednisolona tem 3 miligramas por ml, tá? Às vezes, na medicação, aparece o 1 ml ou só o ml sozinho. Quando só o ml sozinho aparecer, vale 1 também, ok? Então, está me dizendo que eu tenho 3 miligramas por ml. Então, como é que eu vou calcular? Da mesma forma, eu começo pelo que eu tenho. Então, eu tenho 3 miligramas em 1 ml e foi prescrito 1,5. Para quantos ml? Não sei. Coloco o X. Agora eu vou cruzar os valores. 3x é igual a 1,5 vezes 1. 1,5 vezes 1. 3x é igual a 1,5 vezes 1. 1,5. Multipliquei, agora eu vou dividir. 1,5 dividido para 3 é igual a meio. Ou seja, meio ml. Eu vou tomar meio ml, que é o mesmo de eu estar tomando 1,5 miligramas. Bom, agora para a gente finalizar, um exemplo com comprimido, tá? O comprimido de ferropolimaltose, que é o sulfato ferroso, ok? CP é a abreviação de comprimido, ok? Via oral também. Então, foi prescrito 25 miligramas deste medicamento. Eu vou lá no meu medicamento, olho a sua miligramagem aqui, tá? E aqui está me dizendo que cada um comprimido tem 100 miligramas, tá? Então, são 100 miligramas cada comprimido. Cada um comprimido tem 100 miligramas. Então, eu vou montar a conta. Primeiro, o que eu tenho? Então, eu tenho 100 miligramas em um comprimido. Aqui está prescrito 25 miligramas. Então, 25 miligramas. Quantos comprimidos? Não sei. Coloco o X. Agora, é só cruzar os valores e calcular. 100x é igual a 25 vezes 1. 100x é igual a 25 vezes 1, 25. X é igual, eu multipliquei, agora eu vou dividir. 25 dividido para 100 é igual a 0,25 comprimidos. Ou seja, 0,25 de 100 é o mesmo que 1/4. Como seria isso? Eu pego lá o comprimido, vamos supor que isso aqui seja um comprimido, e eu divido ele em 4 partes. Um pedacinho desse daqui é o que equivale a 0,25. Bom, pessoal, essa foi a nossa terceira videoaula com esse tema bastante discutido, tá? Eu irei mandar as avaliações, como todas as semanas. Vocês façam e me encaminham as respostas, ok? Lembrando que essa aula ela serve para os 2 cursos, auxiliar em farmácia e para também os alunos de cuidador de idosos, certo? Então, até a próxima semana.